Oi, pessoal! Hoje eu vou estar falando sobre o mito de Gêmeos, né? Das pessoas que nascem com o Sol, o ascendente ou com vários planetas na constelação de Gêmeos. E qual é a história mitológica, né, que retrata as características geminianas? A história mais famosa, né, de dois gêmeos, né, de dois irmãos gêmeos na mitologia, é a história de Castor e Pólux, que são filhos de Zeus, né, que foram chocados de um ovo, né, da união de Zeus, disfarçado de cisne, né, com Leda. Por isso, gente, Gêmeos é metade pássaro. E também, por isso, os geminianos têm muita relação com os pássaros em geral. Desde um gavião, uma águia, uma gaivota, os passarinhos, né, da natureza em geral, até um papagaio dentro da nossa casa. Ambos os irmãos, Castor e Pólux, são bravos, corajosos e guerreiros como o pai, Zeus, o deus maior do Olimpo na mitologia grega. Mas, no caso de Castor e Pólux, um é humano e o outro irmão é divino. E por que dessa diferença entre os dois? Então eu vou estar relatando porque o mito, né, faz essa diferença entre os dois irmãos. Conta a história mitológica de Castor e Pólux que quando um deles morre, os dois suplicam a Zeus pelo sofrimento causado pela separação dos dois irmãos, né? As súplicas dos dois chegam até o pai deles, né, que é Zeus, o deus do Olimpo, né? E Zeus faz um pacto com os dois irmãos. Eles conseguem autorização de Zeus para alternar sua imortalidade. Enquanto um deles, né, tira um tempo no Olimpo com os deuses, o outro irmão é um simples mortal na Terra. E depois de um tempo, eles trocam de lugar. E toda vez que eles invertem as posições, Zeus permite que eles tenham um pouco de tempo para ficar juntos conversando. E o que essa história mitológica tem a ver com as características geminianas das pessoas que nascem com o Sol, o ascendente ou com vários planetas na constelação de Gêmeos no mapa natal? Esse mito de Castor e Pólux nos conta que, enquanto um dos gêmeos está no reino divino, o outro desce à terra. Nunca ambos estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Muitas vezes a intuição de Gêmeos entra violentamente em conflito com seu espírito analítico, cuidadosamente estruturado. O geminiano também é um estranho para si mesmo, não sabendo se é um cientista ou um místico, um artista ou um intelectual. Às vezes, ele tenta bloquear dentro de si um desses lados gêmeos, qualquer um deles, e causa a si mesmo muita angústia nesse processo de reprimir um dos lados. As alterações de Gêmeos, seus períodos de bons e maus humores, de extroversão e de introversão, de visões e de análises, são curiosas tanto para ele como para os outros que convivem com ele. Qual dos dois é ele? Ambos, é claro, e de algum modo, durante o curso de sua vida, o geminiano tende a aprender a traduzir o que se passa numa esfera para a linguagem da outra. Ou seja, traduzir o que acontece no lado divino e espiritual dele para o lado racional, né, e terreno.
Os dois lados são realidade para ele. É como uma bateria de corrente alternada. Às vezes, ele realmente está em contato direto com seu eu secreto. Aí ele brilha e parece o sol nascendo numa manhã de primavera. E a maravilhosa borboleta, a eterna criança, o mágico que espalha pó de ouro por onde passa. Então, de repente, fica o geminiano alienado. Não está mais no Olimpo, mas sim fincado em terra, num corpo mortal. A vida, de repente, fica meio amarga, às vezes sombria e sarcástica. E ele é capaz de se tornar cínico e desagradável, e até de pensar bastante na morte. Ele não se recolhe, ele então se recolhe para meditar, pois a conexão com o alto foi cortada e afinal ele é um simples mortal. E sua mortalidade, o fato de que tem que envelhecer como todo mundo, pesa muito sobre ele. Você ou qualquer outra pessoa não geminiana não pode interferir no ciclo vital do geminiano ou esperar que ele mude. Ele precisa do seu tempo de colisão e de conflito com a mortalidade do mesmo modo que precisa inalar a fragrância das alturas olímpicas dos deuses. Então, o geminiano vive muito esse conflito entre esses seus opostos, né? O lado místico, espiritual e racional, o lado emocional e intelectual, o lado intuitivo e o lado lógico, dedutivo, crítico, o lado feminino e o masculino, o lado introvertido e extrovertido, o lado calado e tagarela. Todos esses, né, aspectos, ou todas essas características estão presentes no geminiano. Ora mais um, ora mais o outro. E uma grande parte, né, da sua existência, o geminiano vive em conflito com todos esses lados dentro de si que parecem opostos. Mas há uma outra imagem mítica importante a considerar para se entender o geminiano e que vem em seu socorro, né, para ajudá-lo a integrar esses opostos dentro de si, que é o planeta Mercúrio, que é o regente da constelação de Gêmeos. O planeta Mercúrio é o mais rápido, ele é veloz e ele tem muita mobilidade, né, em relação aos outros planetas, né? De todos os planetas, ele é o mais rápido. E isso reflete a mente geminiana, que costuma ser rápida, veloz e muito mutante. Mercúrio também é considerado, né, na mitologia grega, o mensageiro dos deuses, aquele que está encarregado de levar recados ou notícias ou mensagens de um deus para outro, dos deuses para os homens e dos homens entre si, né? Levar notícias, informações, conhecimento de um ser humano para outro. Sempre muito preocupado com a comunicação, seja ela através das ideias, das imagens, das palavras escritas ou faladas, do dinheiro, do comércio e dos canais de comunicação em geral, tangíveis ou intangíveis, como é o caso hoje em dia, né, das mídias sociais, da internet, das novas tecnologias. Mercúrio, no simbolismo medieval da alquimia, gente, é o símbolo do processo de entendimento, de conexão e de integração entre os elementos. Eu vou dar um exemplo que ilustra bem isso. É como quando uma pessoa tem uma ideia brilhante e uma luzinha se acendesse aqui sobre sua cabeça, como nos desenhos animados. Então, quando o geminiano consegue unir a intuição com o pensamento crítico, as emoções, as ideias, né, num
único insight, né? Isso é Mercúrios. Em alquimia, Mercúrios é o elemento que liga o masculino e o feminino, que liga os opostos. E aqui se encontra, né, nessa significação de Mercúrios, a chave que abre o verdadeiro caminho para a vida das pessoas que têm o Sol ou o ascendente em Gêmeos ou vários planetas na constelação de Gêmeos no mapa natal. Gêmeos, gente, é o intérprete, o tradutor, o mensageiro, assim como Mercúrio. Mas, para conseguir fazer esse trabalho de intermediário, Gêmeos precisa primeiro encontrar os meios de ligar os opostos dentro de si mesmo. Ele tem de ser capaz de aceitar dentro dele o lado masculino e o feminino, a mente e as emoções, o espiritual e o material, a luz e a sombra. Mas o geminiano costuma passar a maior parte de sua vida se sentindo dividido e dissociado, tentando primeiro um oposto, depois o outro, antes de aprender que ele pode ser os dois. O geminiano amadurece e alcança a autorrealização do self ao perceber e vivenciar que os opostos não são inimigos, mas são partes de um todo e de uma sagrada visão da vida. Bom, hoje eu paro por aqui, né? O mito de Gêmeos, e espero vocês para a próxima aula sobre o mito de Câncer. Muita paz e bem a todos.